Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal. Começando aqui mais um teste da semana com o BYD Dolphin 100% elétrico. E como vocês bem sabem, hoje a gente vai mostrar o consumo urbano desse carro. Ah, mas ele é 100% elétrico? Tudo bem, mas ele tem também o consumo de eletricidade. E a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo se ele consome ou não muita bateria. Vamos aproveitar também para calcular a autonomia com base nesse consumo que a gente vai fazer e comparar então esse nosso número com a autonomia divulgada oficialmente pelo Inmetro. Lembrando que vamos percorrer um trecho aqui de aproximadamente 10 km totalmente urbano, sempre com o ar-condicionado ligado, atendendo a pedidos de vocês. Por ser um modelo totalmente elétrico, aqui a gente não tem interferência de combustível nem do sistema de start-stop, mas a gente tem sim muitos fatores que alteram o consumo de um carro 100% elétrico e a gente vai falar todos os detalhes para vocês ao longo desse vídeo. Vamos lá então conferir se o Dolphin é econômico ou não rodando na cidade. E vamos lá começar o nosso teste de consumo com o BYD Dolphin 100% elétrico. Pessoal, eu tô me recuperando de um resfriado, então desculpem pela voz um pouquinho diferente, mas vamos lá então ao que interessa, que é o quanto esse carro consome de energia rodando em trecho 100% urbano. Já deixei aqui o ar-condicionado ligado, já cabe uma crítica aqui que tudo você tem que mexer pelo multimídia, mas eu vou detalhar isso na avaliação completa. Vou resetar aqui o Trip A, ó, zerado, 0 km. E uma outra coisa chata é que para eu resetar itens como velocidade média e tudo mais, eu tenho que primeiro clicar aqui, passar aqui para cima, aí eu tenho que segurar um por um até ele resetar. Então eu acabei de resetar a velocidade e vou resetar agora também, na verdade já estava resetado, nossa média de consumo, lembrando que ele informa em kWh a cada 100 km. E as informações desse carro a gente vai falando aos pouquinhos ao longo do trajeto. Mas antes, algumas considerações muito importantes para vocês. Aqui na multimídia a gente consegue mexer em alguns parâmetros do BYD Dolphin. Primeiro aqui, na aba de energia, a gente tem a intensidade da regeneração. A gente pode deixar no padrão ou no alto. Não chega a ser um modo one pedal, mesmo no alto ele ainda freia de forma suave. Eu já vou explicar como que funciona isso para vocês. Eu vou deixar no alto aqui porque não é incômodo. Ali embaixo a gente tem a autonomia que ele mostra aqui no painel e a gente pode colocar no padrão NEDC, que é o ciclo europeu, ou no padrão CLTC, que aí esse teste chinês ele costuma ser muito mais otimista, então vamos usar mesmo o NEDC. Na multimídia a gente ainda tem modo de direção conforto ou Sport, vou deixar no conforto, modo de frenagem conforto ou Sport também deixei no mais confortável. Outra coisa que a gente consegue por esse botãozinho aqui no painel, não sei se vocês estão enxergando, mudar o modo de condução. A gente pode passar de Eco para Sport e também tem o modo neve aqui, que no Brasil serve para alguns pisos escorregadios. Logicamente vamos deixar aqui no Eco. E vamos começar então o nosso teste de consumo urbano com o BYD Dolphin. Será que esse carro é econômico? Lembrando, vamos dirigir de forma sempre tranquila para tentar conseguir a melhor média possível. Uma outra coisa importante para a gente lembrar aqui para vocês: já testamos no canal o Volvo C40 Ultimate P8, que também é um modelo 100% elétrico. Logicamente eles são de categorias absolutamente diferentes, né? E categoria de preço também. Esse aqui está na faixa de 150 mil reais atualmente e o Volvo 419 mil reais. Então é uma diferença realmente muito expressiva no preço. Por isso a gente não pode fazer uma comparação tão direta entre esses dois modelos, mas a gente vai servir sim como base para uma comparação leve, ou seja, só para a gente ter uma ideia do quão grande é essa diferença entre os dois modelos. Será que o Dolphin gasta igual um C40? Ou será que o C40 gasta menos, de repente? Ou gasta muito mais? Vamos descobrir isso hoje. Como esses são os únicos dois elétricos que passaram pela semana de testes no canal até o momento, a gente ainda não pode comparar com outros modelos. Mas se você tem o seu carro elétrico aí já pessoal, você pode usar essa média que a gente vai conseguir até o final do trajeto para fazer uma comparação com as médias que você consegue geralmente com o seu carro
no dia a dia. E já que no começo do vídeo eu quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque esses conteúdos que a gente faz aqui no canal dão muito trabalho, levam muito tempo, muita dedicação e são completamente gratuitos para vocês. Então o like é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui pra gente. Quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e também mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo do vídeo, caso você não goste desse nosso conteúdo, é só você retirar o seu like. Vamos então falar de conjunto mecânico, que aqui não é tão mecânico assim, já que estamos falando aqui de um modelo totalmente movido a eletricidade. Mas esse carro ele tem tração somente dianteira, porque o motor elétrico é posicionado no eixo dianteiro, e ele rende 95 cavalos de potência a 15.000 RPM. Muitos dizem que potência e torque de carros elétricos são instantâneos, mas nem sempre funciona dessa forma, tá, pessoal? O que acontece é, o motor elétrico ele chega a rotações mais altas com muito mais rapidez, com muito mais facilidade do que o motor a combustão. Então, enquanto no motor, por exemplo, 1.0 turbo, você precisa pisar e encher o motor, de repente até reduzir uma marcha para conseguir aumentar o giro e você ter o máximo de torque, no carro elétrico, até mesmo no híbrido, no motor elétrico em si, essa potência e esse torque são praticamente instantâneos. Então 95 cavalos não é um número que impressiona, mas a gente vai falar de desempenho nos outros vídeos, e 18.3 kgfm de torque. Também não é um número impressionante, mas lembrem-se que um Polo TSI, por exemplo, tem, se eu não me engano, 16.8 kgfm de torque. Esse aqui com 18.3 consegue ser então superior a um modelo 1.0 turbo. Então podemos considerar sim um excelente torque do BYD Dolphin, ainda mais por essa questão de ser praticamente instantâneo. Logicamente, por ser elétrico, a gente não tem câmbio nesse carro, né? Não tem transmissão com várias relações, é basicamente para frente ou para trás. Mas se a gente está falando de um carro movido a eletricidade, a gente precisa citar a bateria, que é justamente ela que vai armazenar esse combustível. A bateria do BYD Dolphin tem nessa versão, lembrando que essa é a configuração praticamente de entrada do carro, que não tem um nome específico, ela tem um nome técnico de GS180EV, se não me falha a memória, mas a única versão que realmente recebe um nome específico é a Plus, que é a versão de topo, que aí já muda motorização, já muda bateria, já muda desempenho, muda tudo. Então nessa configuração, falando de Dolphin Plus, temos um azul ali muito bonito, por sinal. Aquela ali já é uma versão que muda bastante, inclusive no preço. Se eu não me engano, tá tabelado em 180 mil reais, enquanto esse aqui, como eu falei, 150. Mas a bateria dessa versão padrão, 44.9 kWh, e lembrando que a bateria Blade da BYD, que é aquela que é mais segura do que as baterias de NMC. Então você tem vídeos da própria BYD perfurando a bateria e nada acontece, não explode, não pega fogo, não acontece absolutamente nada. Então ela é bem segura, mas ela tem uma densidade energética inferior em relação às baterias NMC. O que isso significa? Você precisa de baterias maiores do que as de NMC para armazenar a mesma quantidade. Então a LFP, que é lítio ferro fosfato, como essa aqui, ganha vantagem na segurança, mas perde um pouco na eficiência, na densidade energética. A gente sempre no final do teste faz uma comparação das nossas médias de consumo com as médias divulgadas oficialmente pelo Inmetro. Aqui a gente não vai conseguir fazer isso muito bem, já que o Inmetro divulga somente a autonomia. Ele diz que esse modelo aqui, o BYD Dolphin, na versão de entrada, roda até 291 km com uma carga completa da bateria. Porém, vale lembrar que o Inmetro é até 30% mais conservador em relação ao ciclo de testes EPA, que é a base que ele utiliza, o ciclo de testes americano. Então, na prática, se você rodar de forma bem tranquila, principalmente na cidade, porque o elétrico, ele é ao contrário da combustão, ele gasta mais na estrada e menos na cidade. Nessas condições, você consegue passar facilmente desse número de 291 km. Aqui a gente está com 96% da bateria, ele está projetando ali 391 km de autonomia, mas como eu falei, é um padrão CLTC, né? Então é um padrão europeu que não se encaixa tão bem assim no mercado brasileiro.
mas o Inmetro acaba sendo pessimista até demais. Então a gente pode dizer que vai fazer ali uns 350 quilômetros, ou de repente até chegar próximo dos 400. E para vocês verem a diferença em relação à versão Plus, só citando aqui rapidamente, o Dolphin Plus tem 204 cavalos e 31,6 de torque. Aqui são 95 e 18,3. A bateria, que aqui é de 44,9 kWh, lá aumenta para 60,4. Então você vai ter uma capacidade muito maior, que é, apesar do desempenho maior também, o que gasta mais combustível, mais eletricidade, você consegue uma autonomia de 330 km informado pelo Inmetro. Na prática, como eu falei, você consegue até mais do que isso. Vamos então conversando sobre alguns pontos de atenção aqui no BYD Dolphin. Como eu falei para vocês, a gente vai mostrar de tudo detalhadamente na avaliação completa desse carro, que sai em breve aqui no canal. Inclusive, se inscreva aqui, pelo amor de Deus, porque você não pode perder esses conteúdos muito legais que a gente traz aqui e que dão bastante trabalho para fazer. Então, por favor, se inscreva e ative as notificações. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é em relação à suspensão. Ó, vou passar num buraco aqui. Muito confortável, muito suave. E eu diria que ela é macia até demais. Por quê? Eu particularmente gostei, eu gosto de uma condução assim mais confortável. Esses bancos também são bem macios, mas a suspensão traseira, como a gente não está levando uma carga lá atrás, ela acaba flutuando um pouco. Então você passa às vezes num buraco, numa lombada um pouquinho mais rápido, ou até mesmo devagar, dependendo do obstáculo, ela desce para amortecer, sobe de novo, então ela vai dando uma flutuada até conseguir estabilizar. Isso incomoda um pouco, pessoal. Há quem goste, quem realmente não vai achar isso chato, mas em geral incomoda, porque você não tem aquela sensação de estar linear dentro do carro, né? Aqui você está super confortável, a suspensão dianteira me parece muito bem calibrada, pensando no quesito conforto, tá? Sobre a dinâmica em curvas e o desempenho a gente vai falar em outro vídeo, mas a traseira, como eu falei, como tem menos peso lá atrás, ela acaba dando essa flutuada que incomoda em alguns casos. O que eu posso garantir para vocês é que ele é um carro muito gostoso de dirigir para quem prefere o conforto, tá? Quem gosta de esportividade certamente vai achar esse carro molenga demais, macio demais, com uma direção também muito leve, apesar de você ter aquela configuração, como eu mostrei, para trocar entre a direção confortável e mais esportiva. Eu não vi tanta diferença, apesar de ter um pouquinho sim, mas é um carro para quem gosta de rodar bem confortável, bem macio, e por isso esse carro é legal para você usar na cidade. Aliás, essa é a proposta do carro 100% elétrico, né? Ele não é o ideal para você fazer viagens longas, para você pegar muitos trechos de estrada, ou então para quem quer um desempenho magnífico, ou então para quem quer uma autonomia muito grande, né? Você precisa carregar com uma certa frequência, já que as baterias ainda são relativamente pequenas, digamos assim. Você tem baterias muito grandes, mas que aí aumentam muito o peso do carro e consequentemente faz ele gastar mais também. Agora, pessoal, uma coisa que eu preciso comentar para vocês é o seguinte: consumo é um ponto muito variável em todos os carros, e no elétrico ele acaba sendo até um pouco mais sensível a isso. Estamos aqui, ó, ele está marcando uma temperatura externa de 30 graus, então está num dia quente. A bateria, por conta disso, acaba sendo menos eficiente, então ele vai consumir um pouco mais. A forma de direção muda, inclusive no carro a combustão, mas como eu falei, aqui também é um pouco mais sensível. Então, enquanto mais você pisar, mais ele vai sugar essa energia aqui da bateria Blade LFP. Outra coisa, estamos com o ar-condicionado ligado. Isso significa que, como a gente não tem um motor a combustão, o ar-condicionado está atrelado à bateria de alta tensão. Essa bateria que eu acabei de comentar para vocês, com capacidade de praticamente 45 kWh. Isso quer dizer que ligou o ar-condicionado, na mesma forma que acontece com o carro a combustão, que ele consome mais, aqui também irá.
Mas, de novo, essa diferença fica mais perceptível no carro elétrico ou até mesmo híbrido, dependendo do modelo, justamente porque ele estará sugando essa bateria para alimentar o ar-condicionado. Então, vai reduzir a capacidade da bateria e também, logicamente, a autonomia do veículo, aumentando o consumo. Nós já estamos aqui caminhando para as últimas ruas aqui do nosso trajeto padrão no canal GT Autos. Se você ainda não viu, veja os vídeos que a gente já fez com vários carros a combustão e no caso do elétrico, por enquanto, com o Volvo C40 Ultimate. Mas fiquem tranquilos que teremos mais carros elétricos no canal e aí vocês vão poder fazer uma base comparativa um pouco melhor. Lembrando, guardadas as devidas situações onde o clima muda, o trânsito também, os semáforos que a gente pega também, porque a gente logicamente grava em dias diferentes, não dá para gravar todos os carros no mesmo dia. E as dicas que eu sempre dou de consumo para vocês também valem para esse carro aqui, mesmo sendo elétrico. Por quê? Evitando diminuir muito a velocidade ou evitando parar, você precisa acelerar menos para retomar a velocidade depois. Ou seja, acelerando menos, você gasta menos também. Nesse caso aqui, que é uma subida, não tem jeito, vai consumir mais, mas a gente não precisa dar um pé no fundo. Vamos rodando de forma tranquila. E ali no painel de instrumentos, ele mostra ali um medidor em tempo real do quanto a gente está gastando de quilowatt ou então quanto a gente está economizando. Então aqui na subida, ó, tava em 15, 16 kW de consumo. Isso instantâneo, tá, pessoal? Então, numa descida você consegue até mesmo recuperar essa energia. Como que funciona? Ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética, que seria de movimento, em energia elétrica para a bateria. Claro que ele não funciona como uma recarga na tomada, né? São proporções bem diferentes. Mas ele consegue sim recuperar um pouquinho da energia e te ajudar a economizar mais durante o seu trajeto. E é justamente por isso que na estrada ele gasta mais, porque você tem menos frenagens, né? Ou frenagens um pouco mais leves. A todo momento você está ali acelerando para manter os 130, 120, 100, que seja 90 km por hora. Por isso que o elétrico e alguns híbridos são mais econômicos rodando na cidade. Bom, pessoal, chegando aqui no final do trajeto, vamos só estacionar ali e a gente já confere como que ficou a média de consumo de eletricidade aqui no Dolphin 100% elétrico. Vamos lá conferir como que ficou o consumo? Bom, rodamos aqui, ó, 10,1 km, como vocês podem ver, e vamos conferir então, ó, 19 km por hora de velocidade média. Desconsiderem esse tempo aqui, porque eu acho que eu nem resetei ele, porque ele informa em 0,6 horas, ó. Ele não mostra minuto, então você tem que ficar fazendo a conta, é algo muito chato. Temos aqui 14,5 kWh a cada 100 km. E aí, pessoal, é ou não uma boa média de consumo esses 14,5 kWh a cada 100 km? Bom, vamos fazer uma conta aqui bem simples. Se a bateria tem 44,9 kWh e ele fez 14,5 a cada 100 km, a gente rodaria ali em torno de 309, 310 km com uma carga completa da bateria. Isso é bom ou ruim? Como eu falei para vocês, o Inmetro divulga 291 km. Então, 310 já está bem acima do Inmetro, e isso com o ar-condicionado ligado, que, como eu falei para vocês, num carro 100% elétrico dá uma diferença bem considerável no consumo de combustível. Só para vocês terem uma pequena ideia, o Volvo C40 Ultimate P8, que a gente testou aqui no canal, também nesse mesmo trajeto, totalmente igual, com o ar ligado, mas como eu falei, em condições diferentes de temperatura, de trânsito e semáforos, ele fez 19,3 kWh a cada 100 km, enquanto esse aqui 14,5. Então a gente vê que o BYD Dolphin realmente é muito mais econômico que o Volvo C40, o que era completamente esperado, já que lá a gente tem tração integral, 408 cavalos, quase 70 kg de torque. Então são segmentos completamente diferentes, mas é só para vocês terem uma ideia do quanto essa média que a gente conseguiu com o Dolphin é boa ou não. Eu não achei ruim, mas eu esperava algo melhor. Por quê? Eu ando às vezes com o ar-condicionado desligado e rodando bem tranquilo na cidade,
eu percebi que ele fica ali na casa de 12 kWh a cada 100 km. Então eu esperava que ele fizesse isso no máximo 13, fez 14,5, então eu achei um pouquinho elevado. Mas garanto para vocês, tá sempre ali na faixa de 11,5 a 12,5, rodando na cidade de forma tranquila. Lembrando para vocês, é que esse percurso que a gente faz, principalmente aqui no final, tem algumas subidas, e isso influencia muito também no modelo 100% elétrico. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, eu quero saber de vocês. Então comenta aí embaixo o que você achou dessa média de consumo do BYD Dolphin 100% elétrico. E claro, se inscreva no canal ativando as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse modelo aqui no canal e também com os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.